Fala galera, eu sou Yuri Costa e esse é o Ponte do Reino, criando pontes entre os filmes e as animações com os valores do Reino de Deus, e dessa vez com um dos filmes mais clássicos de heróis, Os Vingadores de 2012. Mano, esse filme já tem 14 anos, dá pra acreditar? Enfim, esse ano vai sair um novo filme da franquia dos Vingadores, então eu me animei pra assistir os anteriores de novo e trazer eles aqui pro canal. Então, se você também tá animado pra assistir o novo filme dos Vingadores que sai no final desse ano, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e bora criar algumas pontes agora com o primeiro filme, Os Vingadores. No filme, a organização S.H.I.E.L.D. está em posse de uma fonte de energia muito poderosa chamada Tesseract, e ela foge do controle deles e começa a abrir um portal por onde surge o Loki, o deus da trapaça. Você tem coração. Ele rouba o Tesseract, né, o cubo cósmico, e entorpece a mente do Gavião Arqueiro, do cientista Selvig e de alguns outros peões lá, e segue com a ideia, com o plano dele de conseguir abrir um portal permanente para o espaço por onde passaria um exército de alienígenas e ele fosse então capaz de dominar esse mundo. Embora o filme seja sobre a união dos heróis, eu tenho bastante coisa para falar sobre o vilão, que obviamente foi baseado no diabo, quer dizer, ele é o deus da trapaça, da mentira. Ainda no início, quando ele surge e confronta o Nick Fury, ele diz: Livre de quê? Liberdade. Liberdade é a maior mentira da vida. Depois que aceitar isso, de coração, conhecerá a paz. Você diz paz, mas acho que está pensando em outra coisa. A resposta do Fury revela bem a artimanha do inimigo, né? Porque ele sempre vem com esses papinhos aí do tipo: ah, não foi isso que Deus disse? Ou, ah, vocês vão ser como Deus. Ou no caso do filme, né? Vocês vão ter paz, vocês vão ser livres de verdade. Só que, na verdade, o que ele quer é controlar tudo. Quando ele rouba o material do meteorito lá na Alemanha, ele faz um discurso e põe todo mundo de joelho, porque o que ele quer realmente ali é a adoração. Mas o que eu acho curioso nessa cena é que o discurso dele de que o ser humano existe para ser submisso não é contestado, e nem devia mesmo. O que é contestado na cena pelo ancião não é que o ser humano existe para ser submisso, mas a quem ele vai ser submisso. Vocês foram feitos para serem dominados. No fim, sempre se ajoelharão. Não perante homens como você. Porque, meu amigo, a verdade é que todo mundo adora alguém. A única pergunta que fica é: quem realmente merece a sua adoração? Só existe um Deus, e tenho certeza que ele não se veste assim. Quando Loki é capturado e levado para a nave da S.H.I.E.L.D., ele usa a sua lábia, né, suas palavras afiadas para colocar todo mundo uns contra os outros. Porque o jogo do inimigo é esse, é gerar desunião, divisão, né, lados diferentes. Pode parecer uma estratégia bem óbvia para você que está aí assistindo o filme de super-herói, mas sabe o que o diabo faz num ano de eleição como esse que a gente está vivendo e que talvez você nem perceba? A mesma coisa. Eu sei, é bem clichê, né? Tipo a cena do cajado ali, que é igualzinha à cena da Sociedade do Anel. Mas funciona, que é uma beleza. Você não é meu campeão. Vocês são tão ingênuos assim? A S.H.I.E.L.D. monitora ameaças em potencial. Quer dizer que o Capitão América está ameaçado? Ele não é da sua conta. Peraí, você tá na lista? Deviam ter deixado levar a segurança, não pegou você. Stark, pelo amor de Deus, se quiser outra Se tivesse me deixado ameaça levar verbal. nada disso, Olha, faria eu me com sinto respeito. ameaçado, tá? É melhor não falar assim comigo. Eu acho uma ótima Segunda ideia. Guerra Mundial. Outra arma bem comum a ele são as acusações. A cena dele acusando ali a Romanoff é uma cena bem assertiva. Ele começa falando manso pra gente ir dando ouvidos e de repente começa, né, uma acusação atrás da outra. Pá, pá, pá. Sua conta está pingando. Está jorrando o vermelho e acha que salvar um homem não mais virtuoso do que você mudará alguma coisa? É a forma mais baixa de sentimentalismo. É o cúmulo da ingenuidade. Patético.
patético. Você mente e mata a serviço de mentirosos e assassinos. Mas se a gente sabe quem a gente passa por esse tipo de ataque ileso e ainda percebe as intenções do inimigo. Ah, não. Você trouxe o monstro. Então, é o Banner. Ele é o seu plano. O quê? Locke planeja soltar o Hulk. Mantenha o Banner no laboratório. Eu tô indo pra lá. Diga ao Thor pra ir também. O Coulson, um pouco antes de morrer, diz pro Locke que ele vai perder porque isso faz parte da natureza dele. O que eu acho curioso também, porque afinal de contas o vilão sempre perde no final, não é mesmo? Agora me diz, da onde a gente tirou isso? Se não é do fim declarado sobre o inimigo, sobre o diabo nas próprias escrituras. Porque caso você não saiba, o diabo não é o rei do inferno não, tá? Ele não é rei de coisa nenhuma, ele vai ser atormentado no inferno também, ele vai sofrer, ele já tá derrotado e é realmente da natureza dele perder desde o momento em que ele se rebelou contra o Todo-Poderoso. Você vai perder. Ah, voa. É da sua natureza. Agora, deixando o Loki de lado um pouquinho, depois que os Vingadores deixam, os seus problemas de lado e eles se unem, eles passam a lutar então na Batalha de Nova York contra a invasão Chitauri. E tem 3 coisas aí que eu quero destacar nessa cena, ou 3 pontes, se você preferir. A primeira é quando o capitão começa a dar aquele monte de ordem ali para os policiais e eles começam a questionar por que eles deviam obedecê-lo. Coloquem homens nesses prédios. Há pessoas lá dentro que vão sair correndo bem na linha de fogo. Levem todos para os porões ou para o metrô e os mantenham fora das ruas. Eu preciso de um perímetro até a rua 39. Por que eu receberia ordens de você? Quero homens nesses prédios. Leve as pessoas para baixo e para longe das ruas. Temos que montar um perímetro até a rua 39. Veja, a liderança dele vem da autoridade que ele exerce e do poder que ele tem. O poder ele demonstra ali na cena porque ele ataca e derrota um monte de Chitauris na frente dos policiais. E a autoridade ele conquista porque enquanto ele faz isso ele está protegendo, defendendo os civis e inclusive os próprios policiais da cena. Nós também nos tornamos líderes, ou seja, pessoas que influenciam positivamente esse mundo através dos valores do reino de Deus, quando apresentamos um reino verdadeiro, por meio das nossas palavras, a orientação, e também da nossa atitude, do nosso poder, o que se apresenta por meio do nosso caráter, que é diferente, e também por meio dos milagres, através do Espírito Santo. Já a autoridade nos foi confiada pelo próprio Cristo e a gente conquista ela diante das pessoas quando a gente se importa o suficiente com elas a ponto de amá-las e se preocupar com elas e cuidar delas. A segunda são as belíssimas cenas de ação envolvendo o trabalho de equipe deles. Eu lembro que a primeira vez que eu assisti esse filme no cinema, os meus olhos chegaram a marejar assistindo cena de luta. O que é bizarro, nunca isso me aconteceu antes e nem depois de ver esse filme. Muito legal ver a sinergia entre eles, como eles funcionam bem como uma equipe, como um único grupo, cada um deles exercendo os seus próprios dons, mas ainda assim funcionando como se eles fossem um corpo só. E assim deve ser a Igreja do Senhor, é por isso que a Bíblia faz esse tipo de comparação conosco. Então, meu amigo, é hora da gente se unir. Por fim, não tem como não mencionar a atitude sacrificial de Stark, que leva a ogiva nuclear pelo portal e quase acaba ficando por lá mesmo. A salvação da humanidade vem pelo sacrifício de um homem. Que detalhe, todo mundo pensa que morreu e aí ele meio que volta dos mortos.
E eu não me canso de me impressionar com quantos filmes e animações remontam essa mesma ideia de um homem se sacrificar para salvar a humanidade. E essas foram as minhas pontes com os Vingadores, que com certeza teve um monte de gente desde que começou esse canal aqui que já me sugeriu esse filme. E finalmente eu trouxe ele pra cá. Então continue sugerindo filmes e animações, porque uma hora ou outra pode ser que eles apareçam por aqui, tá? No mais, siga o Ponte do Reino nas redes sociais. E claro, bora criar pontes, porque Deus também fala com a gente através dos filmes e das animações.